ele seja, Senhor Deus, um canal. Senhor Deus, que a Tua palavra chegue aos nossos corações. Que fale conosco nessa noite. Que não seja Ele, mas seja o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos e a todas. A paz do Senhor. Amém. Deus é bom. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Essas verdades, elas se tornam frases costumeiras, mas elas têm um poder muito grande na nossa vida. Amém? Então vire para o seu irmão que está do seu lado e declare sobre a vida dele com fé. Diga para ele assim: olha, é a misericórdia do Senhor, só a misericórdia que te trouxe até aqui. Aleluia, glória a Deus. Quero que você feche seus olhos agora, por um instante, e eu quero que você leve a sua mente ao trono da glória. Você componha no seu pensamento a sala do trono. Nós temos essa capacidade de ver com a nossa mente. E esse ver com a nossa mente é o ver com a nossa fé. E que você contemple a glória do Senhor mais exuberante, mais linda, mais majestosa que você puder. E que você, ao trazer essa imagem para a sua memória, você possa crer que esse é o Deus que tudo pode fazer na sua vida. Faça isso por alguns segundos. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Toda honra, toda glória dada ao seu nome, Jesus. Nós dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Seja invadido pela glória de Deus nesse momento. Seja invadido por essa presença, por esse ambiente do céu, que tem o poder de transformar a nossa vida. Teve o poder de levar Davi a derrubar o gigante Golias no vale de Elá. Que teve o poder de impulsionar a mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia constante a tocar na orla da veste de Jesus e ser curada. Seja invadido por essa presença majestosa que teve o poder de invadir o lugar dos mortos e de lá trazer Lázaro de volta à vida sobre uma ordem de Jesus. Seja invadida por essa presença que de 2 pães, de 2 peixes e 5 pães multiplicou a ponto de alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Seja invadido por essa presença agora, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. A nossa vida, ela se parece muito com uma caminhada. Viver é caminhar. E caminhar é viver. Por que eu estou fazendo essa comparação? Todos os dias na nossa vida nós precisamos tomar decisões. E as decisões que nós tomamos, elas vão nortear a nossa vida. Elas vão direcionar lugares onde vamos, coisas que vamos fazer ou posturas que teremos continuadas, que se tornarão uma decisão no nosso dia a dia. E nós precisamos, em Deus, tomar as decisões certas. Porque se nós queremos chegar em vitórias na nossa vida e estarmos próximos de Deus, recebermos o que Ele tem para nós e nos posicionarmos nessa terra como seus autorizados a vencer, nós precisamos descobrir o caminho certo para andar e trilhar o nosso passo a passo. Se nós andarmos no caminho errado, nós vamos chegar em lugares que não vão ser bons para a nossa vida. Se nós tomarmos decisões erradas, nós não vamos colher frutos de paz e de vitória. Nós podemos decidir as sementes que nós lançamos na terra, mas depois de semeado,
nós não podemos escolher a colheita. Se nós lançamos uma semente de abóbora, nós jamais poderemos querer colher um tomate. Se nós pegamos uma estrada para o rio, nós jamais podemos querer chegar em Salvador. E a nossa vida, ela tem que ser direcionada pelas nossas decisões. Porque Deus deu a todo ser humano a possibilidade de vencer. Tem pessoas que chegam na sua vida, média, 30, 40 anos, e dizem: eu não consegui nada na minha vida. Eu não consegui um bom emprego, eu não fiz uma boa faculdade, eu não tive oportunidades. Mas todos tiveram possibilidades. E alguns chegam na sua meia-idade também com várias situações que não conseguiram conquistar, mas com várias outras que conseguiram conquistar. E alguns com as situações mais difíceis na sua vida. Foram órfãos, não tiveram pai e mãe, não tiveram boa escola, não tiveram boas oportunidades, mas conseguem chegar em lugares diferenciados, aonde outros não conseguiram chegar. Ambos tiveram possibilidades, alguns se entregaram à possibilidade, tomaram decisões certas e entraram por estradas que os levou a lugares corretos. Ainda que essas estradas tenham sido extremamente difíceis de serem trilhadas. Possibilidades são iguais para todos, mas a mesma possibilidade que pode fazer você ser é a possibilidade que pode fazer com que você não seja. E qual é a diferença? A sua postura ante aos desafios da vida. E o problema do ser humano é que ele não quer passar por dificuldades na sua vida. O grande problema do ser humano é que ele quer o triunfo, mas não quer a batalha. É que ele quer a colheita, mas não quer semear. É que ele quer ter, mas não quer pagar o preço para que tenha. E Deus investiu em mim e em você todas as possibilidades para que tenhamos a vitória dele na nossa vida. E se nós pegamos a rota certa na nossa caminhada, nós vamos colher lá na frente. Nós vamos herdar a vitória do Senhor na nossa vida. O Salmo 127, coloca para mim, por favor. Diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Só até aí. Entramos em 128 também. Nós vemos aqui que Deus tem um compromisso com a humanidade, de edificar, de construir, de fazer acontecer na vida daqueles que colocam nele, no Senhor, todas as suas expectativas. O Senhor não está dizendo para que não trabalhe. O Senhor está dizendo que se ele não edificar, em vão trabalha o que tenta edificar. E aos que ele ama, o que o Senhor ama, ele dá enquanto descansam. Porque o trabalho em Deus é descanso na nossa alma. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, a nossa rota, por mais difícil que seja andar nos caminhos do Senhor, por mais situações que você e eu precisemos abrir mão para termos a presença do Senhor na nossa vida, valerá a pena. Porque Deus é fiel, Deus é segurança, Deus é equilíbrio para a nossa vida. Deus é aquele que se coloca no nosso lado. Deus é aquele que toma o nosso partido. Mas Deus é justiça. Deus é verdade. Deus é equilíbrio e equidade. E Deus nos deixa muito claro que se nós não tivermos uma vida honesta,
amparada nele, em primeiro lugar, Ele não virá suprir as nossas necessidades. Não há como se relacionar com Deus na estrada da incredulidade. Não há como se relacionar com Deus na estrada do comodismo. Não há como se relacionar com Deus na estrada da confiança em pessoas. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus disse uma frase muito interessante: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Interessante que o termo original da palavra semelhança, diferente do que é no português, semelhança é se parecer fisicamente. Fulano é filho de ciclano e é semelhante ao seu pai. Ele parece, ele tem os traços e as características visíveis do seu pai. Isso é semelhança para nós, no português. Mas o termo que está ali escrito, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, não significa aparência física. E é um termo estranho, mas muito objetivo. O termo semelhança, descrito em Gênesis 1, significa funcionar igual. E Deus disse, façamos o homem conforme, ou seja, que ele funcione igual a nós. E após isso, nós vamos vendo, no decorrer da palavra de Deus, que Deus, Ele criou o mundo conforme a sua vontade. Ele fez os animais, Ele fez as águas, Ele fez todas as coisas. Mas nada do que Deus fez já existia. Tudo que Deus fez, Ele deu uma palavra para que se começasse, para que fosse inaugurado algo que não existia. Como Deus funciona, nós podemos entender. Deus não funciona pelo que Ele vê. Deus funciona pelo que Ele quer que aconteça. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face de um grande abismo. Isso era o que Deus via. Mas como Deus funciona? Deus funciona a partir do que Ele quer. E onde tinha trevas, a vontade de Deus era que viesse a luz. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus quis que aparecesse terra seca. Deus disse, haja terra seca. Deus quis que aparecessem os animais para povoar a terra. Deus disse, haja bestas feras no campo. Haja aves no céu. E todas as coisas começaram a aparecer segundo a ordem e o comando de Deus. E quando Deus nos fez, Ele disse, façamos o homem para que ele funcione como nós. E ali Deus estava falando com a Trindade. Deus colocou no ser humano a capacidade de agir pela fé. E ser humano relacionado com Deus não anda pelo que vê, mas pelo que quer que aconteça. E quem deu esse respaldo para o ser humano foi o próprio Deus. Porque Deus soprou nas narinas do ser humano e ele se tornou alma vivente. E no sopro de Deus continha a própria pessoa de Deus. O interior de Deus estava expresso no seu sopro. E Deus fez isso para que o ser humano funcione como ele funciona. Deus colocou em você toda a capacidade de fazer as coisas acontecerem diferentes daquilo que você está enxergando e vendo. E esse processo de funcionamento se chama fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que é abençoador, galardoador daqueles que querem estar ou buscar estar na sua presença. Então, meu irmão, minha irmã, Deus colocou em você a capacidade de se mover pelo que você crê. E Deus colocou dentro de você a própria partícula dele através do seu sopro. E a forma de funcionamento que ele age. Então, quando você olha para a sua vida e vê o caos, e vê a tristeza, e vê a necessidade, e vê o problema, Deus está lá olhando para você
e esperando ansiosamente que você funcione como Ele te fez para funcionar. E qual é a forma desse funcionamento? Crer no poder daquele que pode transformar até a morte em vida. Quando tudo está mal, quando o mundo cai ao seu redor e você só vê tristeza e amargura, Deus está esperando que você funcione corretamente. A maior expectativa de um engenheiro, de um construtor, de alguém que produz alguma coisa, ou um músico, um cientista, um designer, um escritor, é que aquilo que ele produziu funcione como ele planejou. Você quer ver um músico triste? Dê a ele um instrumento desafinado. Você quer ver um engenheiro frustrado? Dê a ele marcos de portas empenados. Você quer ver um cientista deprimido? Faça com que a fórmula dele dê errado. Porque quem cria quer que as coisas funcionem como Ele planejou. E Deus planejou você para ir além das dificuldades da vida. E Deus planejou você para que não tenha nas dificuldades o seu fim, mas para que tenha em cada dificuldade que você atravessa uma oportunidade de funcionar como Deus funciona. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele quer que nós funcionemos como Ele funciona. Ele quer que nós produzamos vida onde existe morte. Por isso, na palavra de Deus, você sempre vai encontrar os homens escolhidos por Ele, passando por grandes e terríveis adversidades. Não que Deus goste de fazer as pessoas sofrerem. Não que Deus tenha prazer em oprimir a sua obra, a sua criação, os seus filhos, não. Mas porque Deus quer vibrar com cada vitória de cada um dos seus filhos. Deus não funciona pelo que os olhos dele veem. Deus funciona pelo que acredita a sua alma, o seu espírito, o seu interior. Deus, quando olha para você e vê você preso nas armadilhas e nas amarras do pecado, Deus não se limita nisso. Deus vê além disso. Deus vê a sua alma liberta, o seu espírito livre, e Deus vê você na eternidade junto com Ele, diante do rio da vida. E Ele se levanta em um prado e traz a esperança para o seu coração. Essa é a expectativa de Deus para com a humanidade. Por isso Ele disse: se eu não edificar, em vão é o trabalho da edificação. Porque a edificação humana é transitória, é passageira, é negociável. A edificação humana está amparada nos seus interesses pessoais, momentâneos. Mas a edificação de Deus sempre pegará na sua vida as oportunidades que você passa nessa terra para alinhavar processos eternos na sua existência. Se hoje você está passando uma necessidade financeira, Deus quer que essa necessidade financeira produza no seu interior convicção na pessoa dele. E quando você entra no processo de criar convicção na pessoa de Deus, você tira da sua vida mazelas que te afastem da pessoa dele. Ele está pegando uma simples dificuldade financeira e pegando uma linha e trazendo você para a eternidade de glória, nos céus, na maravilha, na redenção, no poder sobrenatural de uma mente transformada. Deus quer que você possa subir de nível, meu irmão. Deus quer que você possa subir de nível, minha irmã. Deus quer que você veja com os olhos dele. Deus quer que você se mova com o poder dele. Deus quer que você realize da forma que Ele realiza. E quando você chega diante do impossível e declara que a possibilidade de Deus se manifestará ali, Deus olha e tem um compromisso com você. E Ele vem executar, sabe por quê? Você não está funcionando da sua maneira, mas você está funcionando da maneira dele. Por isso Deus chegou para Gideão e disse: Gideão, você vai destruir os midianitas. Gideão levou 32 mil homens
Deus falou com Gideão: Gideão, tem muita gente. Manda os medrosos voltarem para casa. E naquele momento, 22 mil homens abandonaram Gideão. E ele ficou com 10 mil. E Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente. Manda eles beberem água no rio. E aquele que lamberem as águas como cães, esses são os que têm coragem para ir para a batalha. Gideão mandou os homens beberem água. Para sua surpresa, 9.700 homens fizeram o contrário do que o Deus tinha falado. E lá no arraial dos inimigos tinha uma multidão incontada. O cálculo da área com homens em pé diz que naquele vale tinha aproximadamente 230 mil homens de pé. E Gideão tinha 300 homens com ele. E Deus falou: vão, quebrem os cântaros e gritem pela espada de Gideão. E com essa atitude insignificante, diante de um exército montado com mais de 230 mil homens, Deus entregou a vitória a Israel. Sabe por quê? Gideão funcionou como Deus funciona. Gideão não se prendeu ao que ele via, mas ele trouxe à existência o que ele acreditava. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova certa das coisas que se esperam. O que você espera para que a sua vida seja completa em Deus, meu irmão, minha irmã? O que você espera para que as mazelas, as cadeias infernais, as tribulações e os ataques que querem destruir a sua vida cessem? Proclame, profetize, abra sua boca e declare o contrário da realidade, porque você vai colher o fruto da semente da fé. Você vai chegar no destino que a estrada da convicção te leva. E esse destino é a presença de Deus. Esse destino é a celebração no arraial da festa. Esse destino é o sabor maravilhoso que atitudes humanas nunca poderão nos proporcionar. É o de ver Deus fazer em nós e através de nós. E como Davi muitas vezes declarou: quem ganhou a batalha foi o Deus dos exércitos de Israel. Esse é o privilégio de andar na companhia de Jesus. Esse é o privilégio que Deus quer que você tenha. Essa é a semelhança que você tem de Deus. Deus não tem cabelos crespos ou lisos, pele morena ou clara, esqueleto, ossos, músculos, tecidos, tendões, olhos castanhos, claros, azuis, verdes, barba, não ter barba. Deus não tem nada disso. Mas Deus tem algo que é semelhante a você, ou melhor, você tem algo que é semelhante a Deus. A postura espiritual para transformar dois mundos: o físico e o espiritual. Para tirar de experiências que você passa no físico e produzi-las em experiências que vão te promover no espiritual. Para trazer do espiritual poderes que o físico não conhece. E que com o sopro da boca de Yeshua HaMashiach, os seus inimigos caem na sua presença. Experiência que os soldados de Israel destroem inimigos diante dos seus olhos. Mesmo que esses inimigos sejam seres humanos. Quando Jesus estava no monte com seus discípulos orando, fora do tempo de ser entregue para a crucificação, os soldados romanos foram pegar Jesus e disseram: quem é Jesus? Jesus disse: sou eu. Os soldados romanos caíram todos prostrados no chão. Quem derrubou os soldados romanos? O poder espiritual que povoava a vida de Jesus Cristo. E é o mesmo poder que está franqueado à sua vida, que é oferecido a você. Quem anda na estrada da fé, quem caminha o caminho do Senhor, abrindo mão do caminho da carne, das vontades, das manias, dos pecados e das desobediências à vontade de Deus. Quem anda nesse caminho,
que é o caminho que leva para a salvação, estreito e apertado, com perseverança, usufrui das experiências que as palavras humanas se tornam pequenininhas para contá-las. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 17. A partir do verso 5. Aleluia. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e verá quando vier o bem. Antes mora lá nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus está falando aqui de onde amparamos a nossa confiança. Deus está falando aqui de como nós funcionamos. E Deus está nos mostrando aqui duas estradas, dois caminhos para serem percorridos, duas formas de viver. Uma forma, confiando nos homens. Outra forma, confiando em Deus. E aquele que confia nos homens, tomou sua decisão, entrou por sua estrada, vai chegar no seu destino. Como eu disse, se você pega uma estrada indo de Vila Velha para o Rio de Janeiro, você não vai chegar em Salvador nunca. A não ser que você pare na estrada, vire o seu carro completamente e volte à estrada de novo, para que pegue outra estrada e siga em outro destino. Essa parada e esse retorno vão gerar alguns custos a mais na viagem. Vai gerar um desconforto. Você não pode parar um carro no meio de uma BR. Você tem que parar, sinalizar, ir para o acostamento, esperar liberar, ou se não tiver o acostamento, subir quilômetros e quilômetros até achar um retorno. Mas você terá que tomar esse retorno. E se a gasolina acabar, você terá que comprar mais gasolina, gastar mais dinheiro, colocar no tanque. Mas se você não fizer isso, se você não tiver perdas, se você não abrir mão, se você não passar dificuldade de fazer o retorno, você vai chegar no destino errado. E o destino da estrada de quem confia na força do homem, seja na força do homem você mesmo, ou na força de outro homem para te prover, para te dar paz, te dar segurança, trazer esperança para a sua vida. O destino que essa estrada vai te levar é ser um arbusto seco numa terra salgada, aonde não tem água, aonde não tem paz, aonde não tem vida, aonde não tem esperança no amanhã. Essa é a consequência da estrada da autoconfiança humana ou da confiança em outro ser humano. Mas se você passar pelas dificuldades, abrir mão das suas convicções, eu estou na estrada certa, eu estou fazendo a coisa certa, estou indo para o lugar certo. Se você parar e falar, eu estou todo errado, isso aqui vai dar no lugar de morte. Arcar com os custos dessa mudança, passar pelas consequências dos seus pecados, do seu erro, da sua desobediência. Pode ter certeza que tem redenção para a sua vida. E que o lugar que essa nova estrada vai te levar é uma terra de esperança.
é estar plantado junto a ribeiros de águas. Quando tudo estiver seco, as suas folhas continuam verdes. Quando o mundo estiver caindo ao seu redor, não importa, as minhas águas não vêm de fora, vêm de dentro de mim. Eu habito na presença do Senhor. Eu estou na presença do Senhor. E só tenho um destino para a minha vida: vencer ou vencer. O cristão não anda em derrota. O cristão não é derrotado nunca. As experiências adversas que passam têm um propósito: construírem bases espirituais eternas para a profundidade do seu relacionamento com Deus. E com essa perspectiva de vida, passar dificuldade se torna objetivo de busca. Porque quanto mais dificuldade eu passo, mais eu me aprofundo em Deus. Quanto mais difícil está o meu caminho, mais perto de Jesus eu estou. Quantos mais inimigos se levantam contra mim, maior o barulho deles caindo na minha presença. Quanto mais intensa a impossibilidade, maior o grito de vitória do meu milagre. Mude a sua perspectiva. Mude o seu foco de visão. Usufrua do funcionamento que Deus construiu para você. Confie em Deus acima de todas as outras coisas. E você viverá um caminho que é mais alto do que o nosso, assim como os céus são mais altos do que a terra. E quando você caminha por essa estrada, Deus está vendo. E essa estrada se processa dentro do seu coração. E ele disse: eu, Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas obras. Palavras são ferramentas de Deus para edificação na nossa vida. Mas palavras só produzem mudança na nossa vida quando elas procedem de um coração sincero e verdadeiro. E quanto a isso, só o Espírito Santo pode sondar. Não adianta você falar: eu estou no caminho certo, e dentro do seu coração você está no caminho errado. O seu resultado será o fruto das suas obras. Mas se o seu coração estiver no caminho certo, o seu resultado será o fruto das suas obras. A possibilidade é uma linha reta, igual para todos. Aqueles que semeiam certo, que andam na estrada certa, colherão a possibilidade de poderem ser o que acreditam ser. E aqueles que não andam, que não semeiam, colherão a possibilidade de não ser quanto poderiam ser. A decisão cabe a você. Mas Jesus já te deu a palavra de vida. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha para os pés dele agora. Abra mão de toda a confiança humana que você tem e diga com seu coração inteiro: Jesus, eu acredito no Senhor. Não importa o que aconteça, eu serei essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu funcionarei como o Senhor funciona. E eu não me moverei mais pelo que eu vejo, mas diante do caos eu abrirei a minha boca e declararei: haja luz, e haverá luz. Amém? Se levante, dê um brado de adoração ao Senhor, dê uma salva de palmas a Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Diga a Ele: eu te amo, Jesus. Mais forte, diga a Ele: eu te amo, Jesus. Diga: eu sou mais que vencedor. Eu confio em Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. E vamos derramar o nosso coração nessa convicção de caminhar com Deus, que nos leva num caminho mais alto do que o nosso. Aleluia, Senhor.
Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. O mesmo Deus que tem o controle da gravidade é o mesmo Deus que tem o controle do milagre que você precisa. E Deus está muito interessado em realizar o milagre que você precisa. Deus está muito interessado. A palavra de Deus fala em João 14:14, quando você precisa de um milagre em sua vida, lembre-se que os milagres acontecem quando você obedece à palavra de Deus. É justamente isso. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. O que você quer que Deus faça na sua vida? O que você quer que Deus faça na sua vida? Se tem uma montanha diante de ti, um obstáculo, algo que tem roubado a sua paz, sua alegria, a palavra de Deus fala que se você crer nele, esse monte será removido do seu caminho e será lançado ao mar. Senhor, nós cremos em Ti, Deus. Tu és o Deus de Gideão. Tu és o Deus de Gideão. Tu és o Deus de Gideão, que realizou milagres através da vida daquele homem que se achava insignificante diante daquela adversidade. Mas o Senhor, de uma maneira poderosa, gloriosa, se manifestou diante daquele pequeno exército de 300 homens, através do fogo e através do toque do chofar. E ali o Senhor manifestou o seu poder e a sua glória. Eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor venha se manifestar na vida dos seus filhos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que entraram por esta porta nesta noite, eu declaro que você não vai sair daqui com as suas mãos vazias. Eu profetizo isso. Você não vai sair daqui com as suas mãos vazias nesta noite. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que nos conduz à vitória, que nos fortalece, que nos encoraja. Fortalece os teus filhos nessa noite, Pai. Venha nos fortalecer nessa noite. Tua palavra diz que maior é o Senhor que está em nós do que as adversidades que estão no mundo. Maior é o Senhor que está nas nossas vidas, que nos capacita, que nos fortalece, para que possamos, ó Deus, enfrentar os desafios dia após dia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és a nossa testemunha no céu, e Tu és o nosso fiador nas alturas. Se nós temos uma testemunha no céu, e se nós temos um fiador nas alturas, não tem por que você temer. Diz a palavra de Deus em Jó capítulo 16, versículo 19. Projeta para nós, que você possa guardar esse versículo. Jó 16, 19. Aqui Jó responde os seus amigos que estavam ali confrontando Jó. Coloca para nós, Jó 16, 19. Não está funcionando o data show? Aleluia, Jesus. Está funcionando ou não está? Não está? Jó 16, 19. Repete comigo, fala Jó 16, 19. Diz que nós temos uma testemunha no céu e que nós temos um fiador nas alturas. Diga para o seu irmão, meu irmão, minha irmã, se você tem uma testemunha no céu,
E se você tem um fiador nas alturas, eu quero declarar: nada poderá te deter. Nada poderá te deter. Tu és o nosso fiador, Senhor. Tu és a nossa testemunha. Oh, Espírito Santo, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, diga então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, diga então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, descanse nele, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, oh Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Levante as suas mãos a Ele e cante. Aleluia. Sim, Senhor. Mais alto, mais alto, mais alto, declare. Oh, aleluia. Te adoramos, ó Rei dos reis. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Bendito, Senhor. Aleluia.
descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis. Oh Senhor, oh Senhor, oh meu Deus, o que seria de nós se não fosse o Senhor? É o Senhor que dá força ao seu povo, é o Senhor que nos salva quando nós estamos em perigos, é o Senhor que traz a provisão para nós. Como diz a tua palavra no livro de Salmo, capítulo 105, Senhor, o povo clamou por carne e o Senhor trouxe as cordonizes para o povo. O povo queria água, o Senhor tirou água da rocha. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus além de ti. Nos leva, Senhor, a caminhar pelo mundo da fé, como foi ministrado nessa noite. Que possamos mergulhar nesse mundo, Senhor, porque através da fé nós veremos, Senhor Deus, algo extraordinário. Através da fé veremos o mar se abrindo, o Golias caindo por terra, o Senhor fechando a boca dos leões, o Senhor acalmando a tempestade, o Senhor curando o câncer, removendo, Senhor Deus, os tumores, o Senhor removendo, Senhor Deus, a insônia, a depressão, o Senhor removendo, Senhor, todos os males. É através da fé, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Nos dê uma fé, Senhor, na medida que precisamos hoje para poder vencer todos os nossos obstáculos. Traz essa fé, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós cremos em Ti, Senhor. E nós queremos, ó Senhor, que nós não iremos ficar no meio do caminho, porque o Senhor tem uma coroa para cada um de nós, e nós vamos batalhar, Senhor Deus, pela fé, como o apóstolo Paulo nos ensinou a batalhar pela fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora eu tomo posse da minha coroa. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem um ponto de chegada para cada um de nós, de conquista, de bênção, de vitórias, de realizações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor irá nos surpreender. O Senhor é um Deus que nos surpreende. O Senhor é um Deus que, quando estamos diante de um cenário, Senhor, de caos, de destruição, de morte, de desespero, nós somos surpreendidos logo no outro dia. Como diz a tua palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Obrigado, Senhor, porque assim na nossa caminhada dormimos muitas vezes no inferno e amanhecemos no céu, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus que muda as circunstâncias, Tu és um Deus que muda a nossa história, Tu és um Deus que peleja pelo Teu povo, Tu és um Deus, Senhor, que nos surpreende, Tu és um Deus que estende as mãos poderosas sobre as nossas vidas e nos tira do abismo. Tu és um Deus poderoso, um Deus
Deus de restituição, um Deus de dupla honra, um Deus de milagre, um Deus que remove, Senhor, todo cenário de morte, todo cenário de fracasso e traz um cenário de vitória. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Coloca as mãos assim em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta unção. Obrigado pela palavra profética que foi ministrada nessa noite. Uma palavra que edificou as nossas vidas. Uma palavra, Senhor, que ativou muitos corações nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu povo saiu alimentado nessa noite. Teu povo não saiu desta casa com as mãos vazias, mas saíram daqui alimentados e ativados, porque nós servimos um Deus vivo e esse Deus vivo passeia no nosso meio. Ele está presente nesta igreja. Nós queremos te agradecer, Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus da igreja, ao Deus vivo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que te dê a paz. Diga para o seu irmão: espera um pouquinho mais, sua vitória está chegando. Vão em paz em nome de Jesus.